abrir aqui a gravação também. É importante nós estar participando de outros eventos, participando de outros cursos, porque nós começamos a metrificar o nosso entendimento, o nosso raciocínio, para saber o que é que realmente, né, a gente está construindo de base de vivência, relacionada a uma visão, a outros campos que outros profissionais trazem. Porque quando nós iniciamos a nossa mentoria, eu sempre falei, ainda vou tocar novamente nisso. O nosso contexto é mais convencional. O nosso contexto é um contexto mais clínico, é um contexto mais de uma didática, de uma visão, de um raciocínio mais profundo. Nós não temos protocolos engessados nem ficha de treinamento. Nós temos que construir raciocínios, nós temos que construir uma ideia embasada em diagnósticos e prognósticos, relacionada ao nosso passo a passo que a gente já sabe. Avaliar, entender a avaliação, entender o diagnóstico, entender o prognóstico. Então, eu tive esse final de semana em Fortaleza, como vocês viram, e não tem nada diferente do que a gente faz aqui, gente. Nada diferente. É a mesma coisa. Qual é o ponto-chave de tudo? É nós linkarmos o entendimento de um diagnóstico, de um prognóstico de cada cliente, como ele se movimenta, como se ele introduz dentro de padrões de movimentos e funções articulares, que isso desenvolve as variabilidades biomotoras, e saber como é que esse corpo realmente se comporta em desenvolvimento, em movimento dinâmico. Então isso você não pode esquecer de jeito nenhum, gente. Porque quando a gente vai para um curso de musculação, nós entendemos que são fatores isolados, que faz parte. Quando a gente vai para um curso, né, de reabilitação, de avaliação físico-funcional, de treinamento funcional, nós entendemos que o corpo ele se movimenta em cadeias cinéticas abertas e fechadas, e esse movimento ele fecha do que a gente quer um sinergismo muscular. Pronto. Então isso a gente já sabe. Isso aqui eu já venho tocando nessa tecla faz tempo, né? Então não tem como mais vocês esquecer disso. Então esse contexto ele já está mastigado aí na cabeça de vocês. E creio eu que dentro de todos esses momentos que nós já tivemos, com certeza isso aí ficou aí bem frisado, bem inculcado aí na mente de vocês, que quando vocês pegam aí agora, vê um cliente atrás de vocês, você já, opa, o meu relacionamento agora com a ficha de treinamento é um, o meu relacionamento com a avaliação física é outro, a minha visão do meu cliente, como ele se movimenta, é outro contexto. Porque são peças-chave de quebra-cabeça para poder montar, reorganizar e tomar a decisão correta. Então existe uma variabilidade de exercício. A gente sabe que existe diversos tipos de exercício. Nós sabemos que o nosso corpo ele se movimenta no giro de 360 graus. Mas a pergunta é, será se todo exercício ele está relacionado e a aptidão física do cliente condiz com todos os exercícios que o nosso corpo suporta fazer? Sim ou não? O que é que vocês acham disso? Bom, estou aqui jogando essa ideia aqui para poder a gente iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá pensar um pouquinho. Então o nosso corpo ele pode fazer todos os exercícios, mas no momento que aquele corpo está, que aquele cliente está, nem todos os exercícios ele pode fazer. Não. Exatamente.
É justamente isso, Emerson, José Emerson e Larissa, que eu coloquei aí um aplicativo para vocês, um clinômetro, para vocês baixar. É um aplicativo pago, você só paga R$12,90 e já fica com os três. Não sei se vocês baixaram esse aplicativo? Sim ou não? Eu quero que vocês baixem esse aplicativo. Foi. Eu mandei o clinômetro e hoje eu já mandei outro. Ali, pronto. Pronto. Esse Aqua Clean, esse que eu mandei, esse último hoje, ele também é bem interessante. A gente vai usar ele na próxima aula agora, próximo sábado. E também vamos usar os goniômetros, clinômetro, para poder a gente entender como é que vai funcionar esses aparelhos na prática. Você pode até comprar em loja de material de construção. Eu comprei o meu na loja de material de construção. Eu comprei pelo Mercado Livre e chegou dentro de 2 dias em casa. Porque ele mapeia a loja mais próxima. Chega a R$34, eu comprei logo 2. Então eu quero que vocês também comprem. Ele físico, é barato. É um investimento que vocês fazem. Tanto ele tem ele digital, como ele tem ele em ponteiros. A gente vai poder ter essa ferramenta que faz parte do nosso contexto. Hoje eu fiz até uma avaliação física do meu cliente, já está concluindo aí o tratamento da reabilitação do joelho, e fiz a avaliação dos iscos tibiais. E a avaliação dos iscos tibiais, ela é fundamental não só para o paciente que passou por cirurgia do ligamento cruzado anterior, mas os clientes que nós iremos receber dentro da academia para poder avaliar o nível de amplitude dos iscos tibiais e ter um entendimento clínico como essa musculatura ela atua e a sua função relacionada ao movimento. Então nós temos que começar a pontuar, e nós iremos fazer todas essas avaliações na prática novamente, próximo sábado. Quais são as avaliações principais que a gente faz? ADM do tornozelo, só para recapitular, nós temos que ter isso em mente. Às vezes a gente não tem o material, mas nós temos que ter em mente. ADM do tornozelo, começando de baixo para cima. Qual a outra? Step down, avaliação e estabilidade do fêmur, da tíbia, do quadril, que é o do joelho, o pé em cima do step, uma basezinha de 10 centímetros. Qual o próximo? Iscos tibiais, barriga para cima, joelho em 90, para poder fazer a extensão. Qual o próximo? Rotação interna e rotação externa do quadril, barriga para baixo. A gente faz aquela rotação interna e externa para ver se há um tilt pélvico relacionado à musculatura, os rotadores, os adutores do quadril. Qual o próximo? Avaliação do core, que nós também fazemos. Qual é o próximo? Agachamento livre, no padrão dominância de quadril, no padrão dominância de joelho, é avaliando as funções arcos plantares ou desabamento de tornozelo, hiperpronado ou hipersupinado, a região tórax lombar relacionada ao agachamento, numa base instável e numa base estável. E os movimentos, que esse que eu falei que são dinâmicos, e as avaliações estáticas. Estão lembrados? Uma base só, um pé só, o avião. Então, essas avaliações, elas já nos dá um entendimento e um raciocínio daquilo que a gente quer fazer. A pergunta seria, eu tenho que fazer todas essas avaliações no mesmo dia? Não. Divide, ADM do tornozelo, step down, rotador interno e externo do quadril, pronto. Em um dia faz essas 3. Ou pode começar com as avaliações estáticas também. Uma base só, flexão do quadril, a outra base, avião, e a outra base, avaliando o core com os braços estendidos à frente e fazendo um movimento de pressão. Ok. Então, você pode ditar essas avaliações de acordo com o seu
com o seu cliente. Eu não sei o cliente que Emerson atende, eu não sei o cliente que Larissa atende, eu não sei o cliente que Emerson Ferreira atende. Então, cada cliente tem suas particularidades. Então, é importante nós começarmos a entender o seguinte: eu preciso começar a nortear o meu tipo de avaliação. Larissa pode prescrever um tipo de avaliação de acordo com essas avaliações que eu passei, não necessariamente segue uma ordem. Emerson do mesmo jeito e José Epson do mesmo jeito na academia, auxiliado do professor de educação física. E vai trocando ideia e aí vai construindo um know-how melhor relacionado à avaliação. Pode falar. Hum, hum, hum. Olha aí. Então é justamente, gente, essa questão. Pessoal, alguma pergunta? Podem perguntar. Larissa, eu queria que você falasse só um pouquinho relacionado àquele seu caso lá, que você pegou a sua cliente. Compartilhar com o pessoal aí. Vamos, gente, vamos falar. Lembre-se, aqui não é curso, aqui é mentoria. Mentoria é diferente de curso. Curso, às vezes, a gente só escuta, não fala nada e o entendimento passa. Não. Aqui é mentoria, aqui é participação, aqui é troca de ideia, aqui é troca de relacionamento, aqui é direcionamento, aqui é tira dúvidas. Então, o momento da mentoria é isso. Não é curso. Sim, essa última que você fez, isso, da coluna. Isso, abolamento. Hum. E em relação às aplicações dos exercícios? Em relação às aplicações dos exercícios, o que foi que quando depois que tu fez as avaliações, o que foi que quando tu colocou aí dentro do sistema, o que foi que te deu para poder ter um alinhamento, um direcionamento, um ponto de partida de acordo com a avaliação que tu fizeste? Qual foi o principal caminho aí, o principal foco? Perfeito.
Perfeito. Boa noite, Emerson. E aí, tem alguma novidade durante a semana em relação a cliente? Fez alguma avaliação? Avaliou melhor? Hum. Ah, tranquilo. Não, beleza. Foi, né? Pegou a virose, foi? Ah, pô, então tranquilo. Pois, gente, dentro desse contexto que Larissa traz esse direcionamento dessa cliente dela, nós entendemos o seguinte: tudo, todo cliente, quando a gente avalia, ele precisa ter algo mais relacionado do que ele já faz. Exemplo, ela falou que a cliente já treinava, mas tem todas essas disfunções, principalmente na região posterior, na região da coluna. Então, dentro dessa proposta, quando ela fez a avaliação do pé, que tem um nível do arco plantar mais estável, o que é que acontece relacionado aos exercícios? Nós podemos fazer variações mais complexas de exercícios ou de avaliações para fazer com que esse mecanismo ele seja mais provocado, fisiologicamente falando. Então, se nós fizermos algumas avaliações simples do pé, que é o pé na base estável, cadeia cinética fechada, faz a flexão do quadril e faz o balanço. Mas tem outras variações que nós fizemos, que é desfocar o giro do pescoço e verificar se o sistema vestibular dela, principalmente do córtex cerebral frontal, ela tem esse nível de percepção de movimento, de estímulo visual relacionado à base do pé, se fica estável. Então, são algumas situações que podem ser colocadas durante algumas avaliações para poder puxar mais ainda do cliente e entender realmente quais são as causas dessas lesões. É só uma variação, uma adaptação que eu estou falando em relação a isso, Larissa, porque quando a avaliação está simples para o cliente, tente fazer uma variação a mais para poder você tirar o máximo do cliente e fechar um raciocínio clínico em relação a isso. Tá bom? Se faz uma prancha, uma hiperextensão, barriga para baixo, e ela tá fácil, você pode fazer uma variação melhor desses dois ombros indo à frente. Ela vai começar a ficar mais ofegante. Então são algumas situações que nós temos que começar a reorganizar em relação a isso. Se você faz um agachamento em cima de um banco e deixa ela numa posição confortável, é claro que ela vai agachar bem ali no banco, porque tem um foco de comando e não deu outro estímulo nem outra variação para ver se realmente, se ela for num nível de amplitude maior do que os 90 graus, como a gente já está começando a observar na imagem aí que vocês já estão olhando aí, a anatomia, a biomecânica do joelho, nós não treinamos esse olhar clínico e não temos nenhum tipo de resultado. Ou seja, temos que aprofundar algumas avaliações relacionadas a alguns clientes que, no ato da avaliação, já apresentam um nível de desenvolvimento, de controle motor, de coordenação motora. Perfeito? Então, se eles já apresentam isso, nós temos que fazer o quê? Dificultar. Fazer algumas variações a mais para poder começar a entender melhor qual é a principal dificuldade que ele tem. Então vamos para as imagens aí, ó. Daqui já dá para a gente observar a anatomia do joelho. Rapidamente. Essa perninha aqui, ó, que está aqui, ó. Estou passando o mouse em cima. Ela está no hiperextensão. Posição neutra. A figura já mostra a flexão,
A figura já mostra o ângulo de 90. Esse ângulo de 90 a perna vai puxando para trás, fazendo a flexão para fazer o ângulo de 90. E o máximo que a perna pode ir é um ângulo de 150 graus. Então, dentro dessa proposta anatômica, agora já trago um caso. Joelho, lesão do ligamento cruzado anterior. Nós sabemos que toda lesão do ligamento cruzado anterior, ela provoca uma inibição artrogênica. Então gravem isso, escrevam e depois pesquise, mas eu vou dar aqui rapidamente um entendimento sobre isso. E o que é a inibição artrogênica, gente? É um desligamento, é um rompimento do canal de informação, de transmissão do sistema nervoso, cérebro, canal de informação que liga, que transmite, que aciona esses estímulos neurais para que o músculo ele tenha um desenvolvimento. Então, quando há uma lesão aguda ou uma lesão crônica e principalmente uma cirurgia, há esse rompimento. É por isso que quando a perna, ela fica aqui, ó, ela tá aqui no volume, antes da cirurgia a perna faz isso, ó, murcha, seca, há uma perca de massa magra. É o que é que a gente faz no início de um tratamento? Faz a circunferência proximal do joelho, medial e distal. Prega esses 3 pontos para correlacionar essas medidas durante 2 meses de treinamento, durante 3 meses, durante 4 meses, durante 5 meses e depois retornar ao esporte ou qualquer atividade que o cliente vai realizar. Então nós somos responsáveis por essas circunferências juntamente com o fisioterapeuta e também pela angulação e amplitude do movimento. Porque tem cliente que ainda chega com inflexão do joelho. O joelho não dobra. Ainda ele está numa posição neutra e principalmente quando pisa, quando desaba, quando tem a fase de propulsão do pé para ir para a fase de balanço. E esse joelho ainda está com uma inviabilidade relacionada à flexão. E para fazer com que esse joelho venha para 90 e para 150, existem situações dentro da fisioterapia, principalmente nos primeiros dias, só fazendo aqui um adendo em relação a isso, que a fisioterapia ela é fundamental nos primeiros dias, para ganhar esse arco e esse ângulo de flexão, para que o joelho ele possa dobrar, que as dobradiças ela tenha esse desenvolvimento e esse nível relacionado a esses ângulos de 90 a 150. E o joelho também tem outras funções: flexão, extensão, rotação medial e rotação lateral. E pensando bem, o nível de complexidade hoje da recuperação do ligamento cruzado anterior, eu tinha relatado a vocês na aula anterior que antigamente as prescrições eram voltadas e baseadas apenas em pontos simples da musculatura, vasto medial e vasto lateral. O principal foco era no quadríceps, gente. Pasme. Ainda hoje tem alguns médicos que ainda prescrevem cadeira extensora, cadeira flexora, adutora, leg, afundo, avanço. Mas as máquinas convencionais, ainda tem alguns médicos que direcionam esse tipo de exercício de tratamento pós-cirurgia, depois que sai da sala de fisioterapia, para poder ter esse tratamento. E eu pergunto a vocês, se há
um desligamento de canal neural, informação, rompimento de estímulos para fazer com que esse processo de mecanotransdução aconteça, que acione a musculatura, esses exercícios vai trazer o benefício que os pacientes, que os nossos clientes vai ter relacionado a um tratamento, a uma reprogramação de treinamento pós-cirurgia de joelho, depois de 3 meses, mesmo ele já tendo passado pelos fisioterapeutas. Quando chega na academia isso, sim ou não? Bora, gente, bora falar, perguntem. Esse ponto é fundamental. Perfeito. Controle motor, é justamente isso. Outro ponto, pode falar, Emerson. Perfeito, Emerson. Agora vamos só trocar agora essa palavra periodização, porque a periodização é algo bem fechado, sabe? Porque quando a gente periodiza, é planejado já e é direcionado por ciclos e semanas. Os ciclos ainda ficam micro, meso e macro. Mas a gente vai trocar essa periodização por programação. Porque programação você pode mudar. Se o seu cliente não dormiu bem, está passando por algum problema, jamais ele vai treinar, nem que seja o básico. Então a programação ela tem que ser mudada. Por quê? Porque você vai ter contatos com o seu cliente, você já conhece o seu cliente, você vai perguntar se ele dormiu bem, você vai perguntar se ele se alimentou, vai perguntar se ele está com algum problema pessoal, algum problema familiar. Então, enfim, lembra que eu falei no início das aulas da mentoria que os fatores biopsicossociais são os principais pontos de fatores que é correlacionado ao nível e ao baixo desempenho do cliente. Então são os fatores biopsicossociais. Então não mais periodização, vamos trabalhar em cima das programações, porque as programações elas podem ser mudadas diariamente, semanalmente, no dia do treino, e é justamente isso que a gente tem que começar a entender. Porque o ponto do que eu falei, pode falar, Emerson. Exatamente. Porque dentro de 2 estímulos ele pode ter um desenvolvimento. Então aquela sua periodização do microciclo, você não vai passar 3 semanas. Você já pode passar por mês. Já vai reajustando a programação e estímulos mais complexos. E dentro dessa proposta que eu falei a vocês agora, desse entendimento, os primeiros pontos, avaliação. Avaliação da ADM do tornozelo, step down novamente, avaliação, dominância do quadril, tórax lombar, avaliação dos rotadores internos e rotadores externos do quadril, avaliação da rotação interna do ombro e a rotação externa do ombro, e avaliação dos isquios tibiais. Perfeito. Fazendo essas avaliações, que nós iremos fazer na prática, e vocês vão começar a ter um raciocínio em relação a isso, quanto mais fazer, realizar, gente, mais eu vou ter domínio sobre essa situação. Então eu só vou aprender se eu avaliar. Eu só vou
correlacionar a avaliação com o entendimento clínico para tomar decisão? Se eu avaliar. Se eu não avaliar, não tem como eu começar a fazer a montagem do quebra-cabeça. Comecei a avaliar um cliente ontem que me procurou, um médico, uma sinovite, uma tendinopatia do ombro direito, que já está em um estado grau 1 ou 2 ou 3 pelos os movimentos que nós fizemos hoje, rotação interna e rotação externa. Veja como a avaliação é interessante, gente. Não saindo do nosso foco aqui do joelho. Porque eu descobri ontem que ele tem preste atenção, hipermobilidade externa dos dois ombros. E veja que um já teve cirurgia e o outro não tem cirurgia, que é o direito, que tem a tendinopatia, a sinovite. E para a rotação interna, os ombros têm um pequeno grau de diferença de ângulos, mas é consideravelmente em relação à avaliação, que é de 5 estourando 10. E quando eu fui para a rotação interna do quadril, a diferença é maior, porque ele tem uma distensão na região dos adutores da parte esquerda da perna esquerda. E quando eu fui para a rotação interna da perna direita, teve um grau melhor, mas a diferença já saiu do padrão, já foi mais de 10. É consideravelmente 5, ainda é um padrão bom, quando faz as duas avaliações. Quando eu fui para os iscos tibiais, pasme, não passou dos 20 o ângulo, ou seja, o cara está todo detonado, tanto no ombro, como nos adutores, como nos iscos tibiais. A melhor avaliação que ele teve foi a ADM do tornozelo, que foi quase 40 dos dois. E aí, como montar um quebra-cabeça? É cuidar só do ombro que tem a sinovite ou tem que cuidar do corpo por inteiro? E outra, uma hiperlordose, uma lombalgia profunda e aprofundamento, queda de pelve, quando eu fiz a avaliação do core. É hiperextensão, a prancha convencional normal, barriga para baixo. A pelve desabando para o lado esquerdo, aonde tem a distensão do adutor, da musculatura interna e também do reto, que também pega, proximal e pessoas. Então veja bem, gente, pode falar. Essa pergunta é fundamental. Fundamental por quê? O que é que eu estou começando a fazer? Ontem eu fiz as avaliações estática, cadeia cinética fechada só do ombro. E eu disse a vocês, todas as avaliações, dependendo do nível da lesão, ela tem que ser em cadeia cinética fechada ou estática. Se o nível do cliente ele não consegue ficar, ele é desequilibrado com a base bípede, para que eu insistir na base uni se ele não vai me dar um resultado nenhum, se eu sei que ele já é desequilibrado na bípede? Eu não vou para a uni, que eu já sei que ele está desequilibrado. Aí eu vou procurar um mecanismo de adaptação para fazer o desenvolvimento dos exercícios relacionados já às avaliações. Voltando para o contexto do cliente, o que é que eu vou trabalhar com ele? Vou trabalhar isoladamente e eu vou construir um corpo relacionado ao que ele gosta de fazer, que é jogar futebol. Eu não falei do detalhe, ele joga futebol, ele é ambidestro. Então eu vou trabalhar o corpo por inteiro, dentro de blocos de membros superiores e inferiores.
O que foi que eu fiz hoje? Já colocando, introduzindo os exercícios. Eu vou colocar o vídeo amanhã. Fiz três variações. Primeiro pilar, relacionado ao nosso treinamento do MR 360. Aquecimento leve. E como é que eu construí um aquecimento leve? Aquecimento dos tecidos. O que foi que eu fiz? Liberação miofascial com um rolinho. Um rolo funcional de isopor. Comecei de onde? Do pé. Região posterior da perna. Liberação dos gastrocnêmios e soleares da panturrilha. Peguei um ponto e pedi para ele fazer flexão plantar, uma perna sobre a outra no rolo e liberação dos tecidos, começando do pé e calcâneo. Depois, região lateral, é onde fica essa banda ralioide-tibial, proximal de pessoas, aonde é mais afetada. Os tecidos ali ficam muito presos. Liberou. A outra parte, região anterior da perna. Depois, comecei a fazer as pranchas convencionais. Depois peguei a bend para fazer a estabilização do ombro. A abdução. Gente, principal ponto. Respiração profunda. Nós temos que ensinar os nossos clientes a saber respirar. Se ele não souber respirar, faça exercício de respiração. Sem fazer nada. Sente ele, peça para ele respirar 50 vezes profundamente, enchendo a caixa torácica e soltando. Se você fizer isso toda a aula, pode fazer isso toda a aula. Seu cliente não esquece mais nunca de você. Sabe por quê? Porque você vai tocar em algo profundo. Coisas que a gente não faz com o nosso cliente. Sabe por quê? Porque a gente já tem aquele hábito de pegar o cliente e já jogar para as atividades. Exemplo rápido que você está falando. Se nós pegarmos um cliente de 60 anos, uma mulher, nível de baixa de atividade, 0. Coordenação motora, 0. Controle motor, 0. Coordenação motora, 0. Estímulos neurais, visuais, sonoros, 0. Pega esse cliente, o que é que tem que fazer? Começar pelos conceitos básicos. Pelo chão. Controle motor no chão, bigode, pontes. O que mais? Estabilização de quadril. Estabilização neuromuscular com o pé na parede. Então, todo cliente é um cenário, gente. Todo cliente é um cenário. Por isso que nós temos que ter essa capacidade de entender esse cenário. E o cenário que eu coloco aqui, Emerson, José Emerson Ferreira e Larissa, é relacionado às capacidades que nós falamos na aula passada. Quais foram? Coordenativos e condicionantes. Nós não podemos esquecer disso não, gente. Preste bem atenção. Tem médicos e médicos. Mas os médicos de hoje atualmente ele não sabem de nada. Tem médicos que você for,
Ele já faz sua clínica todinha e já lhe dá uma resposta. Tem médico que você foi, ele se embaralha todinho e não diz nada. Então lembre-se, nós não somos mais os mesmos profissionais. Bote isso na cabeça. Nós iremos ser cobrados pelos nossos clientes, pelos nossos familiares e pelas pessoas que estão dentro do nosso contexto. Lembrem-se disso, depois vocês vão me dizer. Ou seja, nós temos que começar a afiar algumas ferramentas para poder ter um entendimento maior. E é por isso que eu estou preparando aí a cabeça de vocês justamente para isso. Nós sabemos que o joelho ele faz flexão, extensão, rotação medial e rotação lateral, não é assim? Nós sabemos que quando nós estamos numa posição anatômica, uma posição neutra, a nossa perna está estendida. E nós sabemos que quando o joelho faz isso, ó, é um hiperextensão. Agora presta bem atenção. Agora nós temos que entender o seguinte: se nossos clientes tiverem hipermobilidade, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que atacar mais essa mobilidade ou nós temos que ensinar o nosso cliente a ter nível de consciência motora melhor para não agravar os níveis de frouxidões ligamentares que ele tem e que geram hipermobilidade nas articulações? Quais são o nível de controle que a gente tem que trabalhar com os clientes? Controle de controle de movimento. Então são situações que acontecem dentro do nosso cenário diariamente, porque nós só trabalhávamos em um padrão de movimento, em uma condicionante, que é a mãe de todas. Lembre-se, a condicionante que tem, que é a força, que é a mãe de todas, nós podemos entender que a força é a capacidade motora de todas. E tudo que a gente for fazer na condicionante, nas coordenativas, tem força. Tem ou não tem? Se a gente for fazer mobilidade, tem que ter força. Se for ter estabilidade, tem que ter força. Se for fazer potência, tem que ter força. Se for ter velocidade, tem que ter força, porque você vai deslocar uma massa. Você tem que ter força. Mas nós não podemos introduzir a força relacionada apenas à musculatura isolada. Nós temos que introduzir a força a um corpo que se move, que se movimenta. É por isso que nós temos que gerar os movimentos inteligentes para fazer com que esse corpo ele se movimente. Não apenas em flexão, não apenas só em extensão, não apenas só em rotação lateral, não apenas só em rotação medial. Porque lembre-se, algumas avaliações, principalmente essas avaliações convencionais e principalmente alguns profissionais que trabalham muito no fisiculturismo, na musculação isolada, ele entende que todo joelho valgo vai se lesionar. E nós sabemos, que eu já passei para vocês, que o joelho valgo em alguns esportes, principalmente no surf, ele é treinado para aquilo. No tênis ele é treinado para poder ter o valgo. E até mesmo no futebol. Porque o joelho ele tem uma anatomia de rotação medial e de rotação lateral. Por que foi que o Rodrigo se machucou, gente? Eu coloquei o vídeo de Rodrigo aí para vocês. Um entendimento rápido. Vocês observaram bem o que foi que aconteceu? Perfeito, teve rotação, mas vamos um pouquinho mais a fundo. Rodrigo foi, voltou. A pergunta é:
quando nós estamos bem próximo do nosso centro de massa, o nosso corpo ele tende a ficar mais instável ou instável? Hã? Pronto. Quanto mais nós estamos próximos, nós temos mais estabilidade. Se eu fizer uma elevação, fizer uma extensão de braço, deslocando um membro meu do meu centro de massa, eu já vou sofrer uma instabilidade. Talvez eu não caia porque o meu centro de massa ele tenha mais estabilidade e está treinado. Mas se eu já começar a deslocar os dois membros, eu já vou ter mais estabilidade. Se eu tiro um pé, eu vou ter menos estabilidade ou mais estabilidade? Eu já vou ficar mais instável. Perfeito? O que foi que aconteceu com o Rodrigo? Nós temos as duas pernas. Se nós distanciamos as nossas pernas mais da outra, fica estável ou instável? Nós ficamos mais estável ou instável? Nós ficamos mais instável. Nós estamos começando a se deslocar mais do centro de massa. Agora vai para o raciocínio clínico relacionado à lesão. O movimento que o Rodrigo fez, ele fez dinâmico ou fez estático? Dinâmico. As duas pernas dele estavam próximas ou estavam distantes do centro de massa? Pegou o entendimento agora? O que foi que aconteceu? As duas bases estavam, ele fez o movimento de ir e voltar, que é a mudança de direção, a base se abriu e o joelho medializou. Todo esse movimento de qualquer atleta ou qualquer pessoa que acontecer dentro de casa, as bases se distanciam e fazer a medialização, vai romper o ligamento. Porque está distante do centro de massa. Pegou? Então, e o que é que a gente tem que fazer na nossa prática diária, clínica, com o profissional de educação física para minimizar esses riscos de lesões? Não pensando em Rodrigo, que é atleta de alta performance de futebol, mas pensando no seu cliente, que está em casa, que às vezes escorrega no banheiro, que às vezes está caminhando, que às vezes vai descer uma calçada. Perfeito, Emerson. É justamente, gente, esse nível de entendimento que eu quero que vocês tenham. Então, um ponto, nós traz diversos pontos, que ainda tem outros pontos para poder a gente analisar profundamente. Então, não são fatores isolados, são fatores dinâmicos. Não é o exercício apenas na cadeira extensora. É o exercício das capacidades biomotoras que temos que treinar os nossos clientes para poder reagir a comandos relacionados às atividades físicas da vida diária.
esse fato pode ocorrer com qualquer pessoa, né? Uma pessoa que tenha uma estabilidade muito boa, mas ande com tênis EVA muito alto, e o pé às vezes ele roda, medializa, entra ou para dentro ou para fora, ou inversão ou eversão. É justamente essa questão. Nós temos que trabalhar em modo preventivo. Nós temos que pensar na vida dos nossos clientes, trazendo exercícios com as diversas capacidades. Por isso que o pé é a base de performance e reabilitação. Agora, como agir em relação a isso? Depois que acontecer, o fato é hospital, ortopedista, fisioterapia. Se não houver necessidade de medicação ou de cirurgia ou de fisioterapia, o profissional já entra em relação a isso. Mas depois que acontece uma situação dessa, a gente vai colocar logo o cliente em pé para sobrecarregar a articulação? Não. Qual foi a posição que nós fizemos? Que ativa a musculatura anterior e deixa o pé estável, com segurança, sem dor e sem nada. O pé na pá, o pé na parede. Então nós já temos que ter alguns raciocínios, que algumas coisas que acontecem, José Hermes e Larissa, e direto. Porque vocês já viram isso. É só trazer aquilo que vocês viram, vivenciaram, enxergaram e trazer a realidade do cliente. Porque os pontos se ligam. Se eu tenho um cliente que é obeso, 80 quilos, ele não consegue ficar de um pé só, tem dificuldade de até caminhar, deambular na base bípede, os dois, para que eu começar as atividades com esse cliente, sobrecarregando as articulações dele, sabendo que ele não vai ter desenvolvimento nenhum. Então as avaliações dele, nós já sabemos que ele não vai passar por nenhuma avaliação, vai dar tudo em déficit. Para que é que eu vou perder tempo com isso? E o que é que eu vou ter que cuidar dele? O padrão da marcha dele, ele subir uma escada e descer uma escada, ele ter consciência corporal de pelo menos fazer uma flexão de quadril e trabalhar a marcha para poder dar deambulação a ele, trabalhar a potência e a força para que ele possa sentar no vaso sanitário, subir e descer uma escada. Então vejam como os cenários mudam, gente. Então não tem para que eu perder muito tempo com algumas situações que eu sei que todos os resultados deles vai ser zero. Eu vou mudar o cenário. Então por isso que é o raciocínio clínico, gente. Se eu vi o cliente, matei a charada ali, eu não perco tempo ali. Agora, se o meu cliente é novo, passou por cirurgia no joelho, eu já sei o que é que eu tenho que fazer com ele. O que é que eu tenho que fazer? Avaliação da ADM, unipodal, step down, rotação interna de quadril, rotação externa de quadril, rotação interna de ombro, rotação externa de ombro, avaliação do core, avaliação dos iscos tibiais. O cenário mudou. E qual é o principal ataque? Estabilidade do pé, inicialmente, solear, que nós já sabemos, panturrilha, gastrocnêmio, que são músculos biarticulares, que têm funções principais da estabilização do joelho, principalmente também da estabilidade do pé, fibular curto, fibular longo. O centro do corpo, ele vai estar em todas as programações de treinamento, e principalmente as rotações que nós iremos fazer. Nós iniciamos as rotações, mas nós iremos dar continuidade nas rotações, hiperextensão, anti-rotação e anti-flexão lateral, que é a prancha lateral. E depois as potência. Depois os hop, loop e pull-off press. Então nós temos a obrigação de ter esse entendimento, porque vai se reconstruindo esse quebra-cabeça. Depois que nós construímos um, depois nós construímos dois, depois nós construímos três, depois construir 4, 5, vai ser tudo natural. Basta pegar o primeiro.
Isso. E toda essa proposta que eu estou passando aqui para vocês, eu não vou perder muito tempo não em relação a isso não. Sabe por quê? Porque isso aqui está nos slides, gente. Eu quero que você tenha um entendimento daquilo que eu falei de Rodrigo agora. Eu quero que você tenha um entendimento das bases. Quanto mais se distancia do centro de massa, mais o risco de lesão é maior. E para fazer com que essa base ela possa até se distanciar, mas que o corpo ele retorne à base estável, eu tenho que treinar isso. E isso nós temos que treinar, nós temos que ir para a prática. Pode falar. Hum. Hum. Hum.